Bom, são 19 horas e 3 minutos. Os GGs, grupos de educadores Google, são comunidades de educadores que aprendem, compartilham e inspiram uns aos outros, para atender às necessidades dos alunos por meio de soluções tecnológicas dentro e fora da sala de aula. Os GGs são para professores por professores. Promovem o letramento digital e as tecnologias do Google no processo de aprendizagem. Conectam, informam e inspiram professores. Eu sou o Rogério Weimar, sou líder do grupo de educadores Google aqui em Pelotas, sou professor do curso de eletrônica do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense no campus Pelotas. Estamos fazendo uma série de lives, sempre às terças e quintas, às 19 horas. Então, para ficar sabendo da programação, vocês podem acessar o canal do grupo de educadores Google no Facebook, tá, que é esse endereço que eu estou colocando aqui na tela, ou pode nos seguir também no Instagram, ok? Ou então no canal do grupo de educadores Google aqui em Pelotas. Hoje, nosso convidado é o professor doutor José Moran. O professor ele é graduado em filosofia, aqui no Brasil, é graduado em comunicação, lá em Buenos Aires, e fez mestrado e doutorado em comunicação na USP. O professor ele tem um site, que é isso que eu estou colocando aqui na tela, tá? Eu acho que antes de falar sobre educação, em educação, como queiram, não deixem de passar nesse site. Tá? Tem muita informação, tem vídeos, tem muita coisa bacana lá no site do professor José Moran. Bom, também comigo na live, a professora doutora Rosário Esperotto, da Universidade Federal de Pelotas, e o professor doutor Roger Albernaz, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Eu vou passar a palavra para a Rosária para cumprimentar o professor José Moran. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Rosária. Alegria estar aqui com o senhor, com o Roger, com o Rogério, para a gente conversar sobre a questão das metodologias ativas no contexto contemporâneo. Obrigada. Obrigado, você. Roger? Bom, obrigado, Rogério, pelo convite, né? Bom ter a Rosária junto, parceira de bastante tempo, né? Então é um prazer compartilhar esse momento com o professor Moran e discutir assuntos referentes principalmente à educação, né? Nesse contexto de pandemia e como a tecnologia, né, pode inferir nesse processo. Então, vamos lá. Bacana. Bom, para começar, eu só queria começar do começo, como se diz, né? Professor, em 2008, eu entrei como aluno especial lá no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pelotas, tá? E a disciplina que eu fiz foi da professora Rosária, e logo entrei no grupo de pesquisa da professora. E a professora, ela pesquisava muito o uso das tecnologias por parte dos adolescentes, né? Então, foi uma pesquisa muito bacana. E logo já participei do grupo, fomos para as escolas, né? Saber um pouco sobre o uso das tecnologias, fizemos achados fantásticos, né, Rosária? Muita coisa bacana que a gente não esperava. Em 2009, eu já entrei como aluno regular do programa de pós-graduação, e a minha ideia, então, professor, foi pesquisar, além desses alunos, os professores desses alunos e as escolas onde eles estavam inseridos. E a gente fez alguns achados interessantes para a época. Isso foi 2009. Bom, aqui eu só coloquei um exemplo que 90% dos professores na época se comunicavam por e-mail, enquanto 90% dos alunos usavam MSN. Já havia ali um problema de comunicação, né? A coisa estava bem distante. Após tabular os dados, né, e esses dados mais quantitativos, eu voltei e comecei a conversar novamente com aqueles alunos e professores. Perguntei para os alunos, quantas vezes vocês utilizam vídeo na sala de aula, os professores estão utilizando? E eles, olha, o ano passado a gente usou uma vez, semestre passado a gente usou mais uma. E o que eu tinha encontrado nas escolas, tanto públicas quanto as particulares? Todas tinham equipamentos, todas tinham bons laboratórios de informática, todas tinham, na época,
DVD, videocassete, tinha umas tecnologias para trabalhar. Bom, fui aos professores, perguntei aos professores, por que vocês não estão usando tecnologias com os seus alunos? Então, as respostas foram as mais diversas, professor, tá? Foram... Mas, assim, o que apareceu? Não sei. Não sei usar tecnologia. Não sei usar um computador. A escola não deixa usar os computadores porque os alunos podem estragar os laboratórios. E as respostas foram basicamente estas. Aí eu me dei por conta que o governo fez um programa bacana, ele mandou computadores para praticamente todas as escolas, mas esqueceu o básico. Quem faria manutenção? Não tinha verba. Quem iria ensinar os professores? Então, básico, né? Estragava um computador, quem faria manutenção? Baseado nesses dados, então eu comecei a dialogar com os educadores e seus livros, né, para tentar entender os dados que eu tinha em mãos. Eu tinha uma quantidade enorme de dados, de informações, e eu precisava, no mínimo, entender um pouco o que estava acontecendo. O primeiro livro, professor, que eu li é A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Eu não sei se o senhor conhece o autor, mas o autor é o professor José Moran. Bem, então, professor, o que aconteceu? No primeiro parágrafo, quando eu abri o seu livro, a primeira informação que eu encontrei foi o seguinte: a escola é pouco atraente. Essa foi a primeira frase na introdução. O professor fez o que todo pesquisador tem que fazer. Lá na introdução, uma frase que me fez, pelo menos, ler o seu livro numa noite inteira. Então, li todo o livro e a cada página eu encontrava mais informações para tentar entender, e entendendo muito do que eu tinha em mãos, os dados que eu tinha em mãos. Se o professor me permitir, aqui dizia o seguinte: o que afasta as crianças, entre os da 5ª e 8ª série, na época, né, é mais o desinteresse que a necessidade de trabalhar. As disciplinas estão soltas, falam de assuntos sem ligação direta, a infraestrutura está bastante comprometida, o acesso real da maior parte dos alunos à internet é muito insatisfatório. Isso aqui, o livro é de 2005, se não me engano, professor, e eu trabalhei com ele em 2009, era atual, e a Folha de São Paulo ela fez agora uma pesquisa, 70 milhões de lares não têm acesso satisfatório à internet. Então, veja, o livro ainda continua, pode ler que ele continua em 2020. Então, professor, será que nós já chegamos lá? O que falta para chegar lá? E como as metodologias ativas podem nos ajudar a chegar lá? Então, com a palavra, professor José Moran. Obrigado, Rogério, Rosário e Rogers. Bom estar com vocês. E é bom, você me fez rever o livro, é de 2007, a Educação que Desejamos. Mas, na verdade, quando eu releio, eu digo, puxa, passaram 13 anos, mas as questões continuam quase iguais. Na verdade, não avançamos muito, porque as questões que eu colocava, tornar a escola atraente, a sala de aula atraente, o professor também interessar os estudantes, que eles sejam um pouquinho mais ouvidos, que eles participem. Parece uma coisa fácil de falar, mas na prática é complexo, porque na verdade nós estamos acostumados a falar, eles a ouvir, eles estão num mundo um pouco do entretenimento, na verdade eles estão nas tecnologias, mas estão se divertindo, eles não estão assim buscando aprender em geral, eles estão jogando, eles estão mandando memes, nudes, um monte de coisas que, enfim, está em redes. Enfim, e nós queremos que aprendam, nós queremos, enfim, que aprendam de uma forma organizada. Então, na verdade, estamos um pouco em mundos um pouco diferentes e, ao mesmo tempo, nossa missão é muito rica, é fazer com que os alunos percebam, que os estudantes percebam que eles têm
uma possibilidade de aprender infinita hoje, por conta deles, com tutoria da gente, em espaços assim organizados, como a escola, quando eles quiserem, com pessoas que estão próximas aí, por exemplo, de vocês, da região, lá de, quem é de Pelotas, aí do Rio Grande do Sul, mas também pessoas que sejam de outros lugares, e ao mesmo tempo com pessoas remotamente. Quer dizer, eu estou aqui em São Paulo, vocês estão aí no Sul, estamos podendo dialogar. Então, esses alunos, hoje, eles querem, e um pouco, eles querem ser ouvidos, como sempre quiseram, mas ao mesmo tempo eles são um pouco imediatistas, eles querem tudo para hoje já, e é complexo, e o processo de ensinar e de aprender, ele é lento, no sentido ele vai por camadas, a gente vai aprendendo assim é como um novelo, você puxa um fio, depois vem outro, e como uma cebola, que tem inúmeras camadas. Então, eles querem tudo já, imediatamente. Então, como atender a esse imediatismo, a essa curiosidade natural que eles têm, ou seja, como partir dessa curiosidade, e aí ir trabalhando as questões que a sociedade e nós, enfim, as escolas consideram relevantes de um outro jeito. Então, tem que partir de onde que eles estão, ouvi-los, partir, por exemplo, nesse momento, ver como é que eles estão, conversar com eles, perguntar e não simplesmente pressupor. Então, conversar como vocês estão. Eu assisti a uma professora aqui em São Paulo, achei super legal, assim, ela me franqueou um pouco, assim, olhar uma aula. Eu gostei, assim, ela dizia, como vocês estão? Bom dia, era bom dia. Como vocês passaram? Estão bem? Há algum problema? Quais são as... E a partir daí ela foi costurando um desafio. E um desafio que os jovens eram assim, de 7º, 8º ano, eles podiam fazer em casa, durante um tempo. Alguns desafios naquele dia eram individuais, em outros ela trabalhava em grupos, e depois ela marcava um momento para apresentação, para estarem juntos, para eles retomarem o que eles tinham produzido. Então, na verdade, a gente tem que ouvi-los, depois provocá-los com alguma questão desafiadora e organizar um pouco esse processo. Se agora que estamos num período um pouco estranho, assim, que tudo é online, como que os alunos, como os estudantes podem participar de projetos interessantes, sozinhos, em pequenos grupos, e depois todos juntos. Tentar fazer de uma forma que seja viável aquilo que tentamos fazer no presencial quando queremos que eles aprendam ativamente. Sabemos que nem todos conseguem aquilo que você falou. Temos 70 milhões de brasileiros que estão tão longe dessas possibilidades do online, assim, do síncrono, enfim, de podermos estar numa plataforma todos juntos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muita gente que já está fazendo coisas legais. E eu queria que a gente não ficasse imobilizado e, ao mesmo tempo, não ficasse também elitizado. Nós não podemos só olhar para aqueles que estão fazendo coisas fantásticas e só para eles, mas temos que aprender com esses professores que estão realmente tentando incluir a todos, e temos que ver aqueles que ainda não conseguiram, aqueles que estão longe, aqueles que não têm acesso, também trazê-los. Então, esse é o grande desafio nosso, mas provocá-los, colocar questões interessantes, fazer com que essas questões estejam ligadas à vida cotidiana, usar um pouco aquilo que o Resnick fala e que vocês conhecem bem, mas, enfim,
caso alguém não conheça, é essa ideia de que as crianças aprendem com projetos, quer dizer, aprendem mão na massa, eles gostam de botar a mão na massa, mas tem que ser projetos interessantes, não só projetos. Depois, eles têm que fazer sentido, tem que ter significado, então a criança aprende quando vê que aquilo tem algum significado com a vida dele, enfim, para a família, isso provoca engajamento. Depois, as crianças e jovens aprendem muito em grupo, aprendem juntos, aprendem entre pares, então isso é importante. E aprendem, outro pilar aprendem de forma lúdica, aprendem brincando, e eles já estão brincando, mas eles têm que aprender através da brincadeira. Nós temos que tornar visível o que eles aprendem, isso é o nosso papel. Nós podemos colocá-los a jogar, mas depois nós, a partir do jogo, nós colocamos questões desafiadoras para perceber o que eles estão percebendo através do jogo. Então, essa escola ainda falta muito, mas, ao mesmo tempo, temos feito avanços, tem escolas muito interessantes, mas sempre são minorias, tem grupos que estão fazendo trabalhos maravilhosos, quando eu acompanho, por exemplo, vocês, os educadores Google de várias regiões, por exemplo, o grupo do Rio de Janeiro está muito ativo lá, o GEG do Rio, eu vejo que estão fazendo muitas coisas assim, super interessantes, todo mundo trocando experiências, aplicativos, quem tem uma dúvida, essa aprendizagem em redes, em grupos de interesse que os jovens estão também prontos, mas eles têm que estar mobilizados para querer gostar de aprender. Quando você os provoca e você também os lidera, você como uma pessoa, eles vão atrás, eles fazem coisas, eles te trazem resultados brilhantes. E é nesse momento que estamos um pouco de perplexidade, de desafios, de extrema um pouco cansaço, há 3 meses que muitos estamos confinados, tem muitas escolas e universidades, instituições que foram já nesse período de alguma forma para online, ou totalmente ou parcialmente, então isso é um grande aprendizado, mas é um grande também cansaço que está por trás, é um estresse para todos, não é simples, e ao mesmo tempo temos o estresse de que uma parte de todos isso ainda não entrou na dinâmica, então estamos em momentos desiguais, principalmente nas instituições públicas, de uns que estão fazendo coisas bem interessantes e outros estão um pouco esperando voltar para o presencial, o que está ficando complicado na medida que esse período que imaginávamos que fosse curto está se estendendo. Bom, professor, como sempre, sua fala muito, muito interessante, muito pertinente, principalmente no momento atual. Ouvindo o senhor falar assim, eu fui lembrando de algumas coisas, né? E eu lembro que em 2013 eu fiz esse curso aqui, né? E fiz o curso com o professor John Bergman, né? Que é a sala de aula invertida, que vem dentro, né, de uma metodologia ativa. Depois, em 2015, eu fiz o curso do ensino híbrido com a professora Lilian Bacic, com o professor Tanzi, com o Fernando, né? São livros fantásticos. E esse livro aqui, o que eu mais achei interessante, professor, que quando eu comprei, a primeira coisa que eu encontro, novamente, capítulo 1, professor José Moran, falando novamente sobre as metodologias, e realmente nós estamos vivendo momentos bem difíceis, onde alguns estão fazendo, outros estão praticamente estagnados, travados, parados, sem saber como começar, né? Então está bem difícil. Roger, passo a palavra. Acho que o professor fez uma recolhida, né, de questões bem contemporâneas nesse momento, né. Acho que a gente está vivendo um contexto diferente
principalmente na educação, né? Acho que a questão da pandemia, ela acho que mais que tensionou, acho que ela empurrou ladeira abaixo, né? Algumas necessidades em relação à aula, né? Na live anterior eu cheguei a colocar isso para o Romero, né? Há uma centralidade para mim de problematização, né? Eu como educador, como professor, da questão da aula, né? Então acho que a gente está vivendo esse momento agora de ter que reinventar, né, esse espaço-tempo de relação, né? Uhum. Eu acho que tem escolas realmente tem instituições que estão esperando que volte, né, o regime presencial, porque é o regime hegemônico, né, onde as pessoas estão acostumadas. Claro que não é tão simples também, né? No instituto mesmo, nós temos cursos que são técnicos, né? Um laboratório, que tem... É uma discussão bastante delicada. Mas em relação às tecnologias e a questão das metodologias ativas, né, eu tenho uma preocupação principalmente com a questão do ensino básico, né? Eu vejo muitas coisas sendo feitas em termos de ensino superior, de iniciativas de pesquisa, né? Eu tive PIBID por 8 anos, né, trabalhando com o conceito de ludicidade lógica, né, trabalhando justamente com a aprendizagem da lógica de programação a partir de conceito lúdico, que acho que tem que estar de acordo com a temática, né? Mas eu acho assim, para o professor, uma questão, né? Acho que no momento tem professores que estão em inércia e outros estão conectados full time. Acho que a gente está com dois extremos, né? Essa é uma questão bastante interessante. A gente tem 0 e 1, né? Estamos no binário, né? Então, qual é a aula, né? Qual é a aula que a gente pode propor, pode tensionar, né? Nesse contexto atual, a partir das metodologias ativas? Você estava falando para crianças e para jovens, e, enfim, nós temos que pensar, quando falamos de aula, no fundo, é uma relação. Eu não falo de espaço, falo de relação entre pessoas que podem acontecer em aquele espaço que nós chamamos de sala, ou agora, nós estamos tendo uma aula na troca de experiências, de vivências, também no espaço síncrono. O que talvez eu creio que descobrimos de uma forma mais clara, a gente já sabia, eu participo de alguns cursos, dou alguns cursos também, uma colega, a professora Dénia, de metodologias com tecnologias, então a gente tem uma série de experiências de trabalhar assim com grupos online, mas o que ficou claro assim nesse período é a quantidade de possibilidades de colocar 40, 50 pessoas juntas e podemos fazer coisas, todos 50 e em grupos. Isso antes não era tão simples. Então, de alguma forma, se você quiser replicar algo do que nós chamávamos o espaço físico no digital hoje, as tecnologias nos permitem. Agora, se você coloca os 40 alunos, por exemplo, agora no mesmo espaço, numa mesma tela, todo mundo se vendo. Agora, para ouvir um professor, é cruel isso aí para eles. Tem alunos que eu vi, porque tem escolas aqui que fazem, acompanhei, e você pergunta aos alunos, diz, não, depois de 5, 10 minutos é insuportável ficar ouvindo um professor falando assim no online, a não ser que seja um cara super excepcional, um comunicador, aquele fantástico, ok, mas isso você faz 1 hora, e depois? Então, o que hoje faz sentido é essa combinação de inúmeras possibilidades que há. Você falou com a aula invertida, começou, por exemplo, você pode ou você gravar, ou você disponibilizar materiais super legais, ou pesquisas desafiadoras. Você pode desafiar os alunos já para que eles vão atrás de coisas, atrás de experiências, que entrevistem pessoas sobre um tema. Você cria uma série de coisas, de atividades que o aluno pode.
tanto de compreensão, dele entender um tema, como de pesquisá-lo, buscar outras possibilidades, ver até onde ele vai. E a partir daí, você desenha, negociando com eles, um desafio que pode ser através de jogos, pode ser através, enfim, de um projeto, enfim, o que foi uma construção de algo que tem a ver com esse tema, em que ele vai aplicar, em que ele vai discutir, enfim. E isso pode ser feito hoje também em pequenos grupos. Eles se reúnem em grupos assim, de WhatsApp. Hoje você pode colocar só com texto, você pode juntar 8 pessoas. Você tem sala depois lá no Facebook de 50 agora, enfim, rooms. Você tem inúmeras possibilidades de trabalhar em grupos para que eles façam esse tipo de aplicação durante um certo tempo. Se você faz isso online, você pode trabalhar com grupos e já vi assim, colegas meus assim, que me mostraram como que eles entram, por exemplo, no Zoom, ou sei lá, no Teams, ou no Google Meet, enfim, onde foi, não estou vendendo plataforma, mas eles entram e eles orientam, bem como está cada grupo, e depois fazem uma apresentação. Essas várias camadas, eu digo, que legal que isso hoje começa a ser viável. Como eu disse, não para todos, mas tem gente que está fazendo isso aí. Eu acho fantástico. Eu vi um professor aqui com alunos de classe média baixa, numa faculdade privada aqui em São Paulo. Então, alunos trabalhadores. Então, não estou falando, são alunos de classe A, do INSPER ou de outros que podem pagar vários milhares de reais. Não, são alunos que pagam uma mensalidade bem assim. Mas o professor tinha esse ambiente, o Zoom, por exemplo. O que ele fez? Ele começou a trabalhar com design thinking. Os alunos se reuniam, propuseram projetos que tinham a ver assim com a ideia de construção de alguma solução. Era no começo do curso, eles fizeram o processo inicial presencial, porque ainda não tinham ido para online. Mas depois que foram para online, eles continuaram desenvolvendo os projetos de design nas várias etapas de empatia. Depois você vê no brainstorming, discutindo ideias, depois escolher algumas ideias, ideação, depois tentar assim, fazer um protótipo, assim, uma solução provisória, testá-la. E eles foram fazendo isso em etapas, em grupos, apresentando, por exemplo, em alguns momentos para todos tinham algumas rubricas que o professor tinha preparado um pouco para que eles pudessem avaliar cada etapa do projeto. Os alunos se avaliavam mutuamente, além de ter comunicação oral, ou seja, falavam, mas depois avaliavam. Eu acho isso fantástico, quer dizer, não é que isso substitua, isso você pode fazer numa sala de aula presencial, o processo de design, mas também você hoje pode fazer online. Então, o que eu vejo é que em algumas situações, não em todas, nós podemos fazer grandes coisas mesmo no online. Basta um grande mentor, um orientador que conversa com os alunos, que é empático, que traz os alunos, traz questões, que envolve os alunos depois em projetos que são legais e faz com que eles também produzam, apresentem, avaliem. Todo o processo pode ser feito online. Você me dirá, vinha Roger, com crianças pequenas, tem que fazer com desafios curtos, não pode ser longos, tem que ser coisas lúdicas, não pode ser muito focado em conteúdos, assim, tem que adaptar muito, e a criança tem que estar sentindo-se que está no grupo, gosta de ver o professor, então tem toda essa questão do olhar, do sentir, do conversar, de demonstrar o que cada um está fazendo. Então, isso é possível. E hoje tem gente
vou dar, por exemplo, eu estava falando aqui ao meu lado, minha esposa, ela está fazendo um curso de aquarela, que a professora antes fazia no presencial. De repente, ela foi para online, ela não tinha noção de ir para online. Hoje está dando o mesmo curso para as mesmas pessoas, online, cada pessoa desenha seu projeto, e todo dia, é um curso diário, eles apresentam os resultados nessa plataforma para os demais, e depois deixam visível na plataforma e também no WhatsApp. Eles apresentam, usam vários recursos. Então, não só para a escola, todo mundo que antes trabalhava só no presencial está se virando e está indo para online. E eu creio que esse vai ser um grande desafio para depois. Como as universidades, escolas vão fazer, uma vez que não tenhamos o problema de saúde, mas o que vamos aproveitar de tudo isso? Como vamos fazer esse híbrido? Como vamos fazer essa aula invertida e trabalhar com projetos? Como vamos valorizar a presença física? Vocês aí no instituto, no ensino técnico, mas vocês também têm muitos laboratórios virtuais. Hoje tem muitas possibilidades de misturar a aprendizagem mão na massa, assim, com ferramentas e com máquinas, com a possibilidades remotas. A gente tem que reinventar um pouco esse nossa forma de fazer. E eu sempre digo que quando nossa mente é aberta, quando temos pessoas assim criativas, elas fazem coisas fantásticas. E quando elas colocam o aluno assim também dentro desse movimento, os próprios alunos também fazem coisas fantásticas. Se fazemos pouco é porque somos muito acanhados, muito medrosos, muito certinhos demais, muito quadrados demais. Isso é a morte da educação e da escola. Nós temos que ser muito mais ousados, gente, arriscar mais, trazer os alunos um pouco para o risco, assim, para a experimentação e depois a reflexão, e algumas coisas vão dar maravilhosamente certo e outras vão dar mais ou menos, e ok, é assim a vida, e depois reaprendemos, recolocamos. É disso que se trata a metodologia, se trata de empreender mais, de experimentar mais, de fazer mais coisas juntos e de refletir depois sobre tudo isso e compartilhá-lo, colocá-lo em algum mural, em algum lugar, em um Padlet, em algum lugar onde que fique visível depois para todos. Então, no Google Sala de Aula, lá você tem onde você depois deixar disponível tudo, enfim. Posso aproveitar uma brecha aí, Rogério, ainda? Só uma questão assim, que na fala do professor, Roger. A questão do online, né, ela surge recorrentemente, né? Eu trabalhei com educação à distância desde 2006, né? Então tem um caminho aí. Uhum. Eu acho que essa palavra não é só a palavra, né? Online, né? Hoje parece que é um conceito que de alguma maneira tensiona a dualidade entre presencial e a distância. Parece Sim. que essa necessidade da sala de aula, da aula, né, que eu prefiro aula do que sala de aula, a aula, seja onde for, aula enquanto acontecimento, ela quebra um pouco esse paradigma para presencial e a distância. Né? Sim, sim. E parece que essas tecnologias das salas, né, nos deram uma outra perspectiva em termos de uso de tecnologia. Isso o que o senhor acha disso? Não, é real, mas não só na educação, mas no trabalho, no mundo. Eu tenho um filho que trabalha lá no Facebook. Lá. Ele está em reuniões o tempo todo com pessoas do mundo inteiro, ele está fazendo tudo da sua casa, remotamente. E o que ele me dizia, nós vamos assim até o fim do ano já, trabalhando em casa, mas hoje estão discutindo o Zuckerberg e todo o pessoal da cúpula, tanto do Facebook como do Google, como eles vão depois
misturar o trabalho de casa com o trabalho num lugar físico, porque acham que isso aí faz muito mais sentido do que fazer aquelas 8 horas no lugar e depois ir para casa como estávamos acostumados. Então, esse conceito de aula flexível, integrada e muito adaptada às necessidades de cada um, com vários pilares. Tem um pilar que que vai caminhando na autonomia de cada aluno, ou seja, o que cada aluno pode fazer por conta dele e as escolhas que ele pode fazer no currículo, dependendo um pouco da maturidade, da idade. Tem o pilar assim, da construção grupal, coletiva, que ela é tão importante, de aprender juntos, e tem o pilar hoje da mentoria, da orientação do professor, dar toques, dar algo um pouco mais específico, já que o conteúdo, de alguma forma, está posto de um outro jeito, na aula invertida. Ele vai trabalhar com desafios, ele vai trabalhar com itinerários, ele vai trabalhar com mentoria. Então, é um trabalho muito mais complexo do professor, é um design de situações muito, muito interessantes para antes, durante e depois, contemplando essas várias dimensões. Então, o professor hoje, com todas essas possibilidades, ele tem que ser um cara muito bom. Tem que ser um cara, assim, criativo, atento, humano e dominando tudo isso. Então, se daqui para frente os professores bem-sucedidos, eles têm que ser caras assim, muito, muito interessantes, porque eles estão competindo com muitas aulas online ótimas e gravadas, digamos assim, com cursos muito bem desenhados e com YouTube e Netflix o tempo todo que o aluno tem à mão. Então você tem que ser alguém inspirador e muito, assim, que tem uma relação de confiança com eles e os provoca e eles sentem que vale a pena ir junto. Então, aula é um processo de estarmos juntos de todas as formas, e isso vai impactar muito, principalmente o ensino superior, que eu estou olhando, estou discutindo com muita gente, olhando um pouco para o que se vê daqui para frente. Nós teremos assim muitos grupos, muitas instituições que estão repensando esses modelos híbridos, até por uma questão econômica de custos. Estou vendo esses grandes players como o próprio Google, a Amazon e outros que estão entrando na educação, primeiro com vocês, Google Educators e tal, mas depois com parcerias que estão fazendo com algumas instituições e provavelmente depois desenharão ou farão parcerias de forma a validar mais rapidamente esses conhecimentos mais de ponta. Eles estão, provavelmente, nós assistiremos muito rapidamente a uma guinada, a uma entrada desses grupos de tecnologia nesses processos de parcerias profundas ou de desenho de formas de ensinar e aprender muito diferentes a que nós estávamos acostumados, pelo menos nessa área mais de certificação mais profissional. Obrigado, professor. Professor, aproveitando um gancho, deixa eu... acho que aparece aí, né? Esse é o livro do professor, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Recomendo, professor, recomendo, fantástico. Cada um no seu, tem online, né, no Kindle. Eu sou mais analógico, você vê, sou mais velho que você. Eu já sou híbrido, professor. Um pouco, tem livros analógicos e os digitais. Rosário, eu te passo a palavra, tá? Eu queria aproveitar um gancho aqui do professor. Nesse livro, professor, o senhor coloca assim, as pesquisas atuais da neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, e que cada pessoa aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si, o que gera conexões cognitivas e emocionais. Quando o senhor fala em metodologias ativas, ensino híbrido, a palavra é personalização. É o personalizar o ensino, justamente aproveitando o que o senhor colocou nesse parágrafo. Como o senhor enxerga isso
nesse ensino online? Essa personalização, ela é tão simples como na sala de aula? O senhor acha que é mais fácil? Não, eu falo da personalização como de uma perna importante, que é a possibilidade de escolhas, e o currículo tem que ser flexível. Personalização significa que eu posso fazer coisas diferentes do outro que está estudando na mesma área de conhecimentos. A personalização não significa só ritmos diferentes, significa também escolhas, mas enfim, isso é de um lado. Mas, ao mesmo tempo, ele significa engajamento em projetos comuns também. Eu trabalho com as duas dimensões, senão a gente fica muito no unschooling, enfim, no cada um tentando aprender por si mesmo, mas tem há uma dimensão, pelo menos na formação básica, que é também da socialização, de aprender juntos, e aprender hoje para desenvolver projetos remotamente, como você pode fazer no trabalho. Você tem que preparar-se para esse mundo que ele é muito misturado. Então, temos o híbrido e a metodologia ativa um pouco centrada nas trilhas que cada pessoa vai desenvolvendo de acordo com seu interesse, seu ritmo, suas possibilidades, e, ao mesmo tempo, a aprendizagem que se dá entre pares, por grupos, assim, por estarmos juntos sincronamente, ou em alguns momentos podemos trabalhar juntos, e a aprendizagem quando tem momentos de orientação. As escolas têm que ter também a mentoria, a tutoria, a orientação, o projeto do aluno, projeto profissional, o que eu faço com isso, projeto de vida, o que eu quero ser. Enfim, nós temos que trabalhar com essas dimensões também éticas, humanas, valores, que me preocupa. Se a gente só fala de metodologias como algo que, no fundo, seriam como estratégias e técnicas, é pouco. A gente tem que trabalhar tudo isso dentro de um conceito, de uma visão humanista, de pessoas que valorizam a vida e a solidariedade. Você vê que uma parte do que nós vemos hoje aí, de um pouco dessa visão um pouco extremista em alguns, e muito radical na forma de pensar, muitos deles, eles são pessoas que fizeram faculdade, fizeram universidade, se formaram. Eu digo, onde que estão os valores humanos nessa formação? Onde que está também o aprender a conviver, o aprender a compreender, olhar o outro? Se isso nos leva de uma formação, às vezes, muito técnica, ou muito preocupada só na formação, o que nós chamamos profissional, entre aspas, não prepara para a vida, não prepara também para esse diálogo. Então, isso, eu não quero metodologias ativas numa preparação estreita de vida. Ativa significa também com uma visão profunda, com uma visão ampla, desenvolvendo competências assim amplas. Senão a gente fica só fazendo um jogo de, não, eu aprendo invertidamente, primeiro estudo, depois eu faço alguma coisa em sala. Isso é uma parte. A outra parte eu aprendo de forma muito ampla. Eu aprendo, eu tenho que sentir assim, que de vez em quando, uau, nossa, que descoberta, e eu quero trocar isso. É isso aí. Tem que ser uma aprendizagem empolgante e ao longo da vida. Eu posso dizer a vocês, como alguém muito mais velho, que está com 74 anos, eu estou nessa vibração ainda hoje, de aprender com a vida, aprender nessa crise, com algumas dificuldades, e realmente, às vezes, a saúde não está 100%, mas minha máxima empolgação está em aprender, em trocar e conviver. Essas trocas, essas são muito ricas, ouvir vocês, ver experiências. Entro nos grupos e digo, que coisa está fazendo? Às vezes eu pergunto, como você faz isso? Isso me alimenta, isso é muito poderoso, e isso tem que ser visto desde pequeno. A criança tem que entender isso, que ela pode fazer isso, que ela pode fazer projetos legais, o jovem também que pode empreender, e nós adultos que podemos orientá-los dentro disso aí. Aí dar aula é uma coisa muito mais emocionante, orientar é muito mais legal, e sai daquele modelo de aula fechada, que fica repetitivo, que o aluno não aguenta e a gente também não aguenta.
Então, estamos dentro desse contexto de mudanças bastante profundas, que alguns já entenderam, já estão fazendo, outros estão um pouquinho a reboque, mas não temos saída, gente. Temos um mundo aí tão desafiador, temos uma crise enorme que vai se prolongar por anos, a crise econômica, temos uma crise moral também, e que temos que trabalhar, e na educação, trabalhando valores humanos, trabalhando essas formas mais empreendedoras, usando os recursos, fazendo esses modelos híbridos, essas misturas, nós podemos fazer coisas fantásticas, gente. É isso aí. E orientem, assim, os alunos para que eles continuem aprendendo por eles, porque tem tudo, você tem tudo aí disponível, você pode fazer o que você quiser. Em lugar de perder tanto tempo com um monte de bobagens, como muitos perdem, se aproveitasse uma parte desse tempo para realmente se pesquisar e trocar e produzir, isso faria maravilhas. Obrigado, professor. Rosário. Bom, professor, muito legal, assim, lhe escutar, e gostei muito, assim, de uns aspectos que o senhor, vários aspectos que o senhor aponta, e eu gostaria de comentar o seguinte: a gente tem um grupo de pesquisa, que eu comentei com o senhor antes, que é o Comunicação, Cultura e Tecnologias, que é um grupo que iniciou em 2010, a partir da Faculdade de Educação. Aí nós trabalhamos com projetos de extensão, com professores da rede municipal aqui em Pelotas, com capacitação de professores da rede, e teve como uma resultante clubes de computação nas escolas municipais para crianças. Legal. E foi um trabalho muito bacana, assim, e se trabalhava numa perspectiva da aprendizagem criativa, embora naquele momento não se comentasse sobre esse aspecto. A gente vem atualmente desenvolvendo algumas ações vinculados a gente tem uma pesquisadora que trabalha no grupo, que ela trabalha no MIT, e nós estamos trabalhando com aprendizagem criativa. Que legal. Está sendo um trabalho bem bacana. E nós temos os clubes criativos de computação, que é uma perspectiva assim de desenvolver a reflexão, o pensamento, e as interações e construções colaborativas. Há cerca de 40 dias, eu tive uma orientanda que defendeu a dissertação de mestrado numa perspectiva da aprendizagem criativa, trabalhando com receitas culinárias pomeranas no ensino da matemática. Oh, que legal. Foi muito legal. E bacana, assim, a resultante vai ser um livro de receitas, que tem toda uma questão, assim, de uma revitalização do contexto cultural pomerano, né? Que as crianças coletaram as receitas com as famílias e fizeram na escola, mão na massa, aprendizagem mão na massa. Uhum. Bom, eu tenho feito, e outros colegas do grupo, trabalhado através de projetos de ensino, no ensino superior, e a gente vem tentando implementar a aprendizagem criativa, né? A gente trabalha com Google Classroom, com grupos de WhatsApp, já trabalhamos muito com grupos de Facebook, e eu gostaria que o senhor falasse, assim, da questão da aprendizagem criativa no ensino superior, nesse contexto que eu acho que vai ser bastante complicado nós voltarmos para a sala de aula num breve espaço de tempo, né? Que o senhor pudesse compartilhar com a gente, assim, que experiências o senhor tem no ensino superior com a aprendizagem criativa? Bom, primeiro, Rosária, parabéns pelo... Eu te conhecia, assim, de alguns anos atrás, a gente trabalhava mais um pouco com vídeo, internet e tal, agora você está lá na aprendizagem criativa, eu acho fantástico esse movimento. Eu falei do Resnick no momento, realmente ele está por trás desse movimento.
desenvolvimento da aprendizagem criativa, e para todos que, imagino que todos vocês já sabem, mas enfim, vejam o site, o portal da aprendizagem criativa, tem muitos projetos, assim, a ideia de compartilhar, aprender com quem faz, e as pessoas que fazem divulgam, e é maravilhoso. A maior parte são da educação básica, e realmente no ensino superior temos assim experiências, tem muita, também uma loucura. Ensino superior é um balaio, assim, porque você tem coisas extremamente novas, às vezes escolas bem diferentes, tem uma Uniamérica lá em Foz do Iguaçu, e ao mesmo tempo você tem um monte também de grupos, assim, aqueles grandes grupos, alguns que estão com dificuldade em inovar, mas outros, sei lá, estava vendo o grupo ANI, mas estão indo para um modelo híbrido interessante, que estão testando, então todos estão se movendo, mas falta um pouquinho dessa a palavra criatividade no todo. Eu participo de um grupo de inovação aqui no CEMESP, que é um grupo de pesquisadores ligados ao ensino privado do estado de São Paulo, mas eu trabalho assim para ver o que está acontecendo e como contribuir, e às vezes a gente recebe pessoas de fora, ou conversa. Quando vejo, por exemplo, as duas instituições irmãs que são lá do norte do México, de Monterrey, o Instituto Tecnológico e o Instituto Técnico de ITESM, enfim, são dois institutos que são congêneres, um que tem um pouco mais voltado para a classe média e outro para a classe um pouco mais técnico, ensino técnico, mas ensino técnico, mas também de nível superior. O que eles fazem, assim, por exemplo, metade, eles trabalham muito com competências amplas, eles trabalham com projetos de vida, no caso do Tech Millennium, é isso. Eles trabalham com metade do currículo, que podem fazer escolhas diferentes. Então, você faz, por exemplo, engenharia civil, teórica, um exemplo. O teu colega que faz engenharia civil é teu colega do mesmo, vamos dizer, do mesmo ano, ele tem metade do currículo completamente diferente do teu. É isso como proposta curricular, de caramba, a gente tem que fazer essas coisas. É flexibilizar currículos, é trabalhar não só criatividade como uma coisa num projeto isolado, mas é toda essa concepção de currículo que tem que mudar. Os professores têm que trabalhar de forma integrada, assim, com alguns projetos, assim, realmente que sejam integradores, assim. Senão a gente está brincando. Para enfrentar esse mundo que vem aí, é brincadeira. Faz uns poucos meses, assim, no fim de fevereiro, eu estive aqui ao lado, a 500 metros, eu moro na Vila Madalena, a 500 metros, instalaram uma unidade da Escola 42, que vocês devem ter ouvido falar lá, que surgiu na França, que é uma escola de programação que ensina engenharia de software, vamos dizer assim, mas que não está ligada com MEC, não é aprovada, mas dura de 3 a 5 anos, e os caras aprendem de forma gamificada, um currículo gamificado por desafios, aprendem quase sem professor e aprendem tudo por aprendizagem individual e em grupo. E eu fui ver, eles inauguraram agora em fevereiro a primeira turma, e fui lá ver, conversar com eles, e era assim, eu encontrei por exemplo, lembro de uma conversa com um aluno que fazia engenharia na Unicamp, um curso, estava já no 2º ano, e ele estava indo bem, e é gratuito, enfim, e é certificado, tudo isso aí, Unicamp. Ele largou, trancou,
E ele me disse, eu aprendi em 20 dias mais aqui, nesta escola da 42, do que 1 ano e meio da Unicamp. Eu dizia, meu Deus, algo errado. Mas eu perguntei, o que você faz aqui? Aqui eu aprendo quando eu quero, eu aprendo ao mesmo tempo com os demais, a gente tem que se avaliar um ao outro, é uma outra forma. Isso aí nós tínhamos que estar trazendo para o ensino superior adaptado, com, enfim, eu sei que tem diretrizes curriculares de cada área de conhecimento, mas não é possível formar advogados só no blá blá blá, de aula expositiva, engenheiros sem fazer grandes projetos, enfim, tudo isso tem que ser a criatividade como uma das diretrizes, mas para ser criativo a gente tem que mudar essa nossa mente, arriscar, errar, fazer um planejamento aberto, coisa que nós nunca fizemos antes, porque nós tínhamos todo o nosso planejamento que entregávamos era tudo fechado. Já antes de começar o curso era isso, nós sempre fomos preparados para isso. E temos que virar essa cabeça hoje, porque para esse mundo, esse planejamento fechado é imbecil. Porque a vida é aberta, nós tivemos que adaptar-nos com toda a inteligência artificial, tudo que o Romero fala de realidade virtual 3D e tudo mais, realidade aumentada, que vocês tiveram, nós não conseguimos prever nada, é um vírusinho de nada derruba o mundo. Quer dizer, na verdade, nós temos que ser criativos para isso, adaptarmos. O ser humano faz isso, se adapta, agora vai voltar um tempo híbrido e depois ele vai ver como é que faz, mas algo vai aprender. Então, ensino superior não se justifica que façamos tudo certinho, porque ele é preparar para uma vida que você vai ter que mudar de profissão, vai ter que mudar de área, você tem que ter competências para que tudo isso faça sentido. Então, as instituições um pouco mais avançadas, elas trabalham muito essas competências, entre elas a criatividade, o pensamento crítico, aprender a conviver, tudo isso como uma base da qual você constrói também a sua escolha profissional. Então, eles dão ênfase, assim, principalmente no começo, a trabalhar essas dimensões mais amplas para você fazer depois as escolhas mais focadas naquilo que você espera profissionalmente. Obrigada, bom lhe escutar. A gente tem tentado inventar algumas possibilidades, assim, e a gente percebe, assim, que essa interação através de redes sociais, ela muda a relação afetiva em sala de aula, assim, a convivência tem sido muito interessante, assim, porque as escolas estão vazias, né, e a gente está na nuvem, nos conectando através da nuvem. Obrigada. Conectando-nos com os recursos que estamos. Isso nos cria também um problema. Cada vez que eu vejo o celular aqui e olho para o WhatsApp, são tantos grupos e pessoas e tal. Vira também uma... Eu tenho que deixá-lo sempre no silencioso, porque senão fica pitando o tempo todo. Mas eu também me disciplino para olhar de vez em quando. Então, porque senão você fica louco. Porque todo mundo quer... Como sabe que te mandou imediatamente, ele quer que você responda imediatamente. E não dá para sermos tanto assim, senão você fica refém da tecnologia também. Exatamente. E a criança está meio acostumada, e os jovens, a que tudo seja em tempo real. E eles não gostam muito dessa ideia de esperar muito. E uma das coisas que nós temos que ensiná-los é que na vida a gente tem que esperar um pouco, tem que trabalhar no online, ok? E ao mesmo tempo temos que aprender a esperar, temos que refletir, e refletir significa pausar. Para você compreender mais profundamente tem que se afastar, então tem que meditar, tem que olhar, isso aí não se dá só com o frenesi de responder no WhatsApp. Então, usamos isso e ao mesmo tempo dizer, olha, dá uma parada, vamos fazer outra coisa. Enfim, então
é complexo, porque é criatividade, essa visão humana, ao mesmo tempo é a esperança, é manter nesse momento assim o ânimo das pessoas e sabendo que vamos enfrentar momentos ainda bastante complicados nesses próximos, provavelmente, anos, mas ao mesmo tempo teremos muitas oportunidades de empreender, de fazer coisas diferentes, de aprender, vamos fazer coisas bem legais. Então, isso também nos dá uma perspectiva diante da mediocridade que a gente vê, de muitas escolas também que ainda ficam muito devagar, a perspectiva de juntar-se com aqueles que estão fazendo coisas, de apoiar-se para empreender, de dar esse apoio, de trocar essas experiências, como que você citou, fazer matemática com receitas, digam, pô, que coisa legal, eu seria incapaz, mas que bom que alguém está fazendo, isso tem que ser divulgado, quer dizer, isso não pode ficar só naqueles anais que poucas pessoas leem, compartilhado, tem que ser traduzido para uma linguagem mais do dia a dia, quer dizer, fazer uma síntese menos acadêmica e divulgá-lo assim para a sociedade, para os professores, dizer, olha, esses professores de matemática, dê uma olhada de uma outra possibilidade entre as inúmeras que há de ligar matemática e vida. É ligar isso de vida, trabalhar o cotidiano que tem na matemática. Quantas formas de fazer isso? Então, os professores têm que ser criativos para isso, para que o aluno adore matemáticas. Quem não gosta de matemáticas é porque provavelmente o professor não soube fazer essa ponte, que é fundamental. Em tudo que tem vida, tem matemática. Com certeza. Muito legal. Bacana. Professor, o senhor já tinha lido isso? Moranvilhoso, que a Socorro escreveu. Isso vai pegar, professor. Socorro Braga. Moranvilhoso, né? Moranvilhoso, olha, primeira vez. Parabéns, Socorro. Vou ter que colocar como... Enfim, mas eu não posso falar assim, senão fico... Mas é bom eu me sinto muito, muito agradecido de que vocês, que são mais jovens, ainda queiram me ouvir. Eu acho isso maravilhoso. Então, por isso que, quando falo de aprender, é porque digo, puxa, mas ainda algo do que eu digo faz sentido para quem é mais jovem, nem que seja para confirmar no que ele faz. Então, meu papel, muitas vezes, não é trazer coisas novas, é dizer, não, caramba, vocês Google Innovators, educadores, façam coisas, continuem apoiando as pessoas, porque a tecnologia hoje é importante também, ter essas competências digitais faz parte desse olhar amplo e das possibilidades, de ampliar as possibilidades da pessoa fazer coisas interessantes e de contribuir, tanto profissionalmente como socialmente, para tornar-se relevante. Então, apoio muito vocês e que vocês não desanimem, porque realmente estamos olhando do outro lado. Se a gente quisesse ser meio catastrófico ou pessimista, a gente treme olhando o que está acontecendo, da desconexão, enfim, nas várias áreas da política educacional, e o trabalho enorme que ainda temos que fazer da educação básica a continuada, passando pela pós-graduação. Não temos que reinventar boa parte de tudo, do jeito de fazer, dos tempos, do currículo, da avaliação, das formas como da interação com a sociedade, de sermos mais relevantes, enfim, do aluno ser pesquisador, tudo isso tudo está para transformar. Isso é uma grande oportunidade profissional de reinventar-nos como pessoas, de fazer um trabalho socialmente relevante e, ao mesmo tempo, preparar-nos para fazer coisas muito diferentes do que nós imaginávamos tempos atrás e do que estamos imaginando hoje. Daqui a pouco estaremos, se fizermos uma live daqui a 5 ou 10 anos, e eu espero poder fazer com vocês isso aí, acho ótimo se puder,
a gente vai estar contando coisas desses grupos de pesquisa muito mais interessantes do que estamos fazendo, porque realmente há uma guinada, há uma ênfase, a sociedade quer uma escola diferente, quer uma universidade diferente, o mundo está dizendo, caramba, tá todo mundo meio perdido, vamos lá, e é isso que nós temos, assim, que sentir como um pouco uma missão. Eu quero, vou contribuir um pouco, o meu pedacinho, o meu grãozinho, vou fazer com que realmente a metodologia ativa faça parte do dia a dia, que a aprendizagem em grupo criativa que ela aconteça, que cada um aprenda dentro do seu ritmo e que eu seja uma inspiração para um grupo, para aqueles grupos que estão comigo. Isso está nas nossas mãos. E é isso que desejo que vocês façam, como eu tento fazer, assim, com todo amor e com todo carinho. Professor Moran, é sempre um prazer lhe ouvir. Obrigado, aprendemos muito a cada fala sua. Eu tenho assistido algumas lives que o senhor tem feito, fizemos uma em 2015 pelo grupo de educadores Google lá de Natal. E é sempre um prazer, sempre aprendendo cada vez mais. São 8h08. O professor Moran, para quem está nos assistindo, ele saiu de uma live às 17 horas, começou uma live às 17 horas, saiu da live, entrou na nossa. O professor deve estar muito... O pessoal do Rio Grande do Norte, era lá aquela questão da região, era um pessoal mais de Pernambuco e tal, universidade estadual e questões também da educação básica, foram trabalhadas mais as questões um pouco da desigualdade, do acesso e de trabalhar com as possibilidades, e agora fomos para o extremo sul, para Pelotas, aí, e tudo pela tecnologia. Isso é fantástico, gente. Isso há anos atrás não seria possível. E eu acho, a gente tem que olhar também dentro das desigualdades que temos e do que nos falta, mas também quantas conquistas já estamos fazendo e quantas possibilidades temos e realmente lutar, porque isso é uma luta política para que tudo isso chegue a todos mais rapidamente, tanto o acesso como um pouco essa formação pedagógica, um pouco para aprender criativamente com tudo isso que está aí, porque tem muita gente que tem acesso a todas essas possibilidades, está fazendo um uso tão idiota, está ficando só vendo série de bobagens, está mandando memes, ok, com tantas possibilidades que ao mesmo tempo nós temos. Bom, Roger, Rosária, podemos liberar, acho que o professor Moran deve estar muito cansado. Professor, sem palavras, muito obrigado pelo seu aceite, por conversar um pouquinho com a gente aqui no sul do país, e espero que fique bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui na live, obrigado Roger, obrigado Rosária, e sem palavras, professor, muito obrigado mesmo, e obrigado a todos que estiveram com a gente, e até a próxima live. Estamos sempre terças e quintas, dentro do possível, nos acompanhem nas redes sociais do GG Pelotas. Uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até um próximo momento como esse, tão maravilhoso. Tá? Beijo. Beijo.